Olá pessoal, que a paz esteja com todos vocês. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho do que o Senhor nos diz lá em Atos capítulo 2. Assim, o capítulo 2 inteiro é maravilhoso, então eu gostaria que você lesse aí na sua casa. Mas hoje eu quero me ater a alguns versículos. Eu quero ir lá pro 36 que diz assim, ó. Portanto, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Essa palavra aqui, que está dizendo aqui, que Pedro está dizendo, foi logo após a descida do Espírito Santo, aonde as pessoas até achavam que eles estavam embriagados porque eles começaram a falar em outras línguas. Aí Pedro aproveitou a oportunidade e começou a falar de Cristo. Lembrou eles daquilo que Cristo fez, disse que Jesus realmente era o Filho de Deus. Aí no verso 36, né, que eu acabei de ler, vou ler novamente, que diz assim, ó, portanto, e todo o povo estava escutando aquilo que Pedro estava dizendo, saibam com certeza todos em Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez Senhor e Cristo. Aí no verso 37 diz assim, ó, as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que devemos fazer? Depois que eles ouviram tudo aquilo que Pedro tinha dito de Jesus, que realmente ele era o Cristo, que Deus, né, escolheu que assim fosse, eles partiram o coração deles, porque abriu a mente deles, e eles começaram a crer, começaram a acreditar que realmente Jesus poderia ser o Cristo mesmo, que viria, que Deus havia prometido que viria. Aí isso partiu o coração deles. Aí eles queriam saber o que eles poderiam fazer agora, porque eles crucificaram Jesus. E, né, o nosso Deus, ele é tão misericordioso, que daí Pedro respondeu assim, vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. E essa promessa é para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos os que forem chamados pelo Senhor, nosso Deus. E olha que maravilha, né? Às vezes as pessoas falam que tem que ter tantas coisas, que tem que fazer tanto malabarismo para que nós, né, para que Jesus nos aceite, e a gente tem que fazer tantas coisas, mas aqui é tão claro, nós temos que se arrepender dos nossos pecados. Porque até então as pessoas estavam crucificando Jesus, não acreditaram que ele era o Cristo. E quando eles pararam um pouco para entender, para ouvir aquilo que Pedro estava dizendo, partiu o coração deles. E eles queriam saber o que eles podiam fazer, e é o que nós podemos fazer agora, né? A chance que o Senhor deu a nós temos que crer em Jesus, né? Aqui está dizendo que nós temos que se arrepender dos nossos pecados, para que o Senhor nos perdoe. E cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo, e essa promessa é para todos nós. Então, se nós fizermos aquilo que o Senhor nos diz aqui, essa aqui foi a primeira pregação que Pedro teve assim que ele recebeu o Espírito Santo de Deus. E aqui está dizendo que essa promessa é para nós. Então, se nós arrependermos dos nossos pecados e se nós formos batizados em nome de Jesus, então receberão a dádiva. E às vezes a gente acha que tem que fazer tantas coisas. Eu repito isso porque isso infelizmente acontece. As pessoas elas não se aproximam de Deus porque elas acham que tem que ter tantas coisas, tem que saber tanto. Mas aqui é tão claro, aquele povo que crucificou Jesus, Pedro mostrou qual era o caminho que eles tinham que traçar. Partiu o coração deles, eles queriam fazer alguma coisa. E lá no verso 40 diz assim, ó, e Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência aos seus ouvintes, salvem-se dessa geração corrompida. Aí os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. E olha que lindo, e a cada dia que passava o Senhor acrescentava as pessoas que estavam sendo salvas, o Senhor mesmo que acrescentava. Então as pessoas ouviam aquilo que Pedro falava,
e as pessoas começaram a crer em Jesus. E eu não sei se você que está assistindo esse vídeo crê em Jesus, acredita naquilo que o Senhor ele tem para você. Essa promessa é para todos. Diz lá no verso 17, que é o que o profeta Joel disse, diz assim que Pedro lembrou o povo judeu, os judeus que estavam ali, Pedro lembrou eles. O que o profeta Joel tinha dito, estava falando que aquilo que estava acontecendo naquele momento era aquilo que o profeta Joel já tinha avisado. E diz assim, nos últimos dias disse Deus, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Naqueles dias derramarei o meu espírito, até mesmo sobre servos e servas, e eles profetizarão. Farei maravilhas em cima, no céu e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e glorioso dia do Senhor. Ainda não chegou esse último dia. Então você tem essa chance. Você tem essa chance de estar dentro do propósito de Deus. Você tem um propósito. Então você tem a chance de poder viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. E o 21 é o que te dá essa chave, que diz assim, mas todo aquele, não é só alguns, todo aquele que invocar o nome do Senhor, que é aquele que crê em Jesus, será salvo. Todo aquele que crê e for batizado. Pedro diz aqui, vocês devem se arrepender. Então, você deve se arrepender. Dobre seu joelho onde você está. Se você está em falha, se você está em pecado, aproveite essa oportunidade. É só fazer isso. Se arrependa dos seus pecados. Como que você sabe que você está em falha? Lê a palavra de Deus, o Senhor ele mostra. Diz assim, se arrepender para o perdão dos seus pecados e ser batizado em nome de Jesus. Isso é o que nós devemos fazer. Então, que você possa fazer isso. Dobre o seu joelho onde você está. Se você está na dúvida se realmente é verdade, peça para Deus. Fala, Senhor, me mostra qual é a verdade. Me mostra, me faça entender que as escamas caem dos meus olhos, para que eu possa viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim, para que eu possa ser salvo. Então, invoque o nome do Senhor. É que a palavra de Deus está dizendo. Não é um conselho meu, não. É o que a palavra de Deus está dizendo. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, mas é o que a palavra de Deus está dizendo. Então, que você possa guardar essa palavra no teu coração. Leia Atos, leia João inteiro. Aí você vai para Atos, que é onde começou a igreja primitiva. Vai e leia e peça para que o Espírito Santo te oriente, para que o Espírito Santo te convença. Eu aqui não posso te convencer, é o Espírito Santo que pode. Eu leio a palavra, eu mostro para você o que ela está dizendo. A palavra ela é de Deus, não é minha, ela é de Deus. Eu só estou lendo para você porque eu quero te inspirar a amar Jesus e a se relacionar com Ele, porque é a melhor coisa que nós podemos fazer aqui nesta terra. É isso, é se relacionar com o nosso Pai. Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos aí onde você está. Fale com Deus. Peça para que Ele te mostre qual é a direção que você deve tomar. Jesus é o único caminho. É a verdade que nos leva à vida eterna. Não existe outro caminho. Deus escolheu que fosse assim. Então aproveita essa oportunidade. Você que está ouvindo, provavelmente, talvez eu nem te conheça, mas o Senhor, Ele te conhece, é isso que importa. É Ele quem tem o poder de salvar, então Ele te conhece. Amém? Senhor, meu Deus e querido Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, Deus. A Tua palavra é a nossa fonte de verdade, Pai. Nela está escrito tudo aquilo que nós devemos fazer, como nós devemos agir, Pai. E eu entrego, Senhor, a vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Mostra para ela, meu Deus, qual é o caminho que ela deve seguir, Pai. Sabemos que Jesus é o único caminho, Pai. Eu sei que só o Senhor tem o poder de convencer, Pai, o nosso coração das nossas falhas, nos mostrando onde nós estamos errando. E eu peço agora em nome de Jesus,
de Jesus, aquele que morreu na cruz para que nós tivéssemos vida, aquele que nos salvou, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, esteja tocando no coração agora desta pessoa, para que haja mudança, para que haja conversão e essa pessoa possa te ver, ó Pai, possa te aceitar. Desde já eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer a Tua Palavra. Muito obrigado, Pai, eu só tenho a te agradecer, em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal? Então que Deus possa abençoar a sua vida. Não deixe de ler, não deixe de meditar na palavra do Senhor. É ela que vai te mostrar qual é o caminho, ela que vai te mostrar qual é a direção. Eu tô aqui porque eu quero, que você conheça mais o Senhor, porque é muito bom estar em Deus, buscar Ele, conhecer as maravilhas dEle, adorá-lo e exaltá-lo, porque não existe outro Deus. Há um só Deus, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Não há outro meio. Jesus é o único caminho. Amém? Que Deus te abençoe.